grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Programa da shadow Jô, turns to sun edição rays. podcast. Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Static Face. Olá, boa noite. Está começando o podcast da Jô, mais um episódio de sucesso. Hoje, 15 de maio, né, com mais um papo interessante para você. Hoje o tema é saúde, né? Vamos falar sobre um tema que está muito em alta e muita gente quer saber, viu? Coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e bombou. Mas antes de apresentar o meu convidado, quero dizer que estamos juntos pelo nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Então corre para fazer isso agora. O link está na bio do meu Instagram, @Jocely Abreu, e também pelo AC 24 horas. Sejam bem-vindos. Quero agradecer ao Look da loja 268, que fica ali na rua Rio de Janeiro. Quero agradecer também ao Centro de Beleza Potiguar, da minha querida amiga Maria do Carmo. Make by Araci Brandão, minha vizinha amada. Obrigada, Araci. E os acessórios da Romanel. Hoje eu estou recebendo o Dr. Ricarte, renomado médico do estado do Acre, cirurgião bariátrico. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Vamos aproximar um pouquinho o seu microfone, deixa bem aqui centralizado. Isso. Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo bem, tudo ótimo. Então, eu sei que o Ricarte é médico desde 2000 pela Universidade Federal do Amazonas. É cirurgião geral pela Fundacre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e especialista em cirurgia bariátrica pela AMB. Correto? Isso, correto. Que currículo, hein? Doutor, a maior parte das pessoas lhe conhece ali das redes sociais, né? Dos Isso. corredores, dos hospitais, enfim. Antes de falarmos sobre a bariátrica, que é o tema de hoje, né, do nosso podcast, eu gostaria que o senhor falasse do seu ofício, né? Da sua paixão pela medicina. Sempre quis ser médico? Isso, Jô. Desde criança, sempre muito incentivado, né, pelo meu pai, que era um idealizador disso, e me propiciou a oportunidade de, há 20 e tantos anos atrás, sair daqui para ir cursar medicina fora, quando não tinha aqui, né? Então, eu passei na Universidade Federal do Amazonas, cursei lá por 6 anos a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha que servir o Exército. E aí vim servir aqui em Rio Branco. Olha, que interessante. Foi. E aí, como eu já tinha família aqui, vim servir aqui em Rio Branco. E aí fiz a prova da Fundacre. E aí guardei minha vaga no Exército, na Fundacre por um ano, né, porque eu estava servindo. E aí comecei a fazer a cirurgia em 2002, né, foi quando começou a residência. Fiz 2 anos de residência e aí caí no mercado de trabalho, né, recém-formado, e a gente vai tentando procurar aprimorar a cada dia. Porque a gente sabe que se a gente ficar só dependendo da graduação, você tem que correr atrás. E aí você vai fazendo os cursos, vai evoluindo, vai estudando, vai indo aos congressos, e aí você vai se apaixonando, né? E eu me apaixonei pela videolaparoscopia. Certo. Que é o ofício que eu mais faço hoje, né? Todas as cirurgias que eu faço hoje são por videolaparoscopia. Não somente a bariátrica, então? Não. Hoje a gente tem uma gama de cirurgias por exemplo? vídeo. Cirurgia de vesícula, cirurgias de hérnia. Hoje eu também estou me apaixonando pela cirurgia ginecológica, retirada de útero, miomas por vídeo, né? Tudo que leva a menos dor e menos sofrimento para o paciente, que é isso que a vídeo proporciona. E é o que nós temos hoje mais moderno, né? Na verdade, assim, para a nossa região, sim. Certo. A gente vai ter mais moderno do que isso a robótica, né? Mas a robótica ainda está há alguns anos de chegar aqui no nosso estado, na nossa região. A gente vai ter robótica de Brasília, Goiânia e nos grandes centros, né? Na região norte a gente não tem robótica. Então, o que a gente pode oferecer de melhor hoje para o paciente na região norte é a videolaparoscopia, que já tem resultados muito bons. Muito bem. O Ricarte, gente, é casado com a Michele, tem uma família linda, 2 filhos, né? Como chamam os seus filhos? É o Luiz Antônio e o Carlos Eduardo. Muito bem.
Eles pretendem seguir a sua profissão? Já Luiz estudam? O Luiz Antônio está fazendo medicina na Uninorte, né? Ele está na metade da faculdade. O Carlos Eduardo resolveu mudar a história da família. Ele está fazendo animação em desenho 3D. Olha! Está fazendo faculdade online, completou 18 anos agora. E assim, achou outro caminho, né? Que é o caminho do futuro, né? Sim, que a gente tem verdade. muita história para o futuro dele. E ele desenha muito bem, então assim. E o Luiz Antônio, que é o mais velho, está com 20 anos, já está começando a acompanhar as cirurgias, já sabe que quer cirurgia, ainda não sabe o tipo de cirurgia que vai se especializar, né? Mas quer fazer cirurgia hoje. Muito bem. E a Michele trabalha com o senhor? A Michele é minha gerente, patroa. É a empresária, né? É a minha CEO. Ela que cuida de toda a rede social, porque assim, o médico ele não tem tempo. Ou ele se dedica ao paciente, ou ele se dedica à rede. Né? Então a Michele ela faz todo o preparo da mídia, faz os vídeos, as fotos. Hoje em dia eu digo que ela já sabe um pouco mais de medicina do que muito médico recém-formado, né? Por aí, porque ela já vive muito isso o dia todo, né? Ela vive o dia a dia no consultório e depois no centro cirúrgico. Ela é a parte humanizada da equipe, né? Entendi. É aquela que dá o apoio para o paciente, segura na mão do paciente, do acompanhante, que é o que a gente consegue propiciar de melhor para o paciente nosso lá na nossa clínica. Né? Muito bem. É isso, né? Tem que ter essa parceira aí também para deixar a coisa melhor. Então, antes de falar sobre o nosso tema de hoje, que é a bariátrica, eu vi que no seu currículo tem muito conhecimento, né? Hoje o senhor é destaque como cirurgião bariátrico. Fundou, inclusive, a Obesoclin, que é uma clínica para tratar a obesidade, é isso? Isso, porque quando eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica, eu entendi que a bariátrica não é só o ato cirúrgico. Tratar a obesidade, você precisa de uma equipe multidisciplinar, que é a grande dificuldade. É o acompanhamento com psicólogo, com nutricionista. Então, o meu paciente ele tinha que ficar em vários locais procurando atendimento. Então, o que eu pensei? O que ele mais vai precisar? Ele vai precisar do psicólogo, do nutricionista e do cirurgião. Certo. Então, eu coloquei toda essa equipe num lugar só. E aí a gente conseguiu montar uma equipe com psicóloga, com nutricionista. Então, o meu paciente da bariátrica, ele só vai para a cirurgia quando ele está liberado pelos profissionais e após a cirurgia ele faz acompanhamento a longo prazo. Eu costumo dizer que é um casamento. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você vai ter acompanhamento psicológico e ter que cuidar da nutrição a vida inteira. Não é porque você perdeu peso que você vai descuidar. Né? E dessa equipe depende, então, o sucesso de tudo, né? Exatamente. Desse feedback, né? Desse acompanhamento. O ato cirúrgico em si, quando você tem um treinamento adequado, quando você tem uma equipe já preparada, ele se torna meio automático, né? Mas esse feeling em sentir que aquele paciente que ele tinha uma compulsão por alimento, quando ele ficava ansioso, e agora, quando ele ficar ansioso no pós-operatório, o que, é que ele vai fazer? Ele não vai poder comer. Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Não é só operei o estômago, está resolvido. Eu tenho que tratar a cabeça, eu tenho que tratar o paciente como um todo. Então, foi por isso que a gente pensou na clínica. É bem mais complexo do que a gente consegue imaginar. Mas o senhor já foi obeso ou não? Eu sou obeso, né? Na verdade, uma vez obeso, sempre obeso? Sempre obeso. Eu saí daqui com 14 anos para estudar, fazer o 2º grau. Eu pesava 65 quilos. Em 2 anos, eu ganhei quase 30 quilos. Né? Morando só, tendo que fazer o próprio alimento, aquela correria de tudo. E aí eu sou obeso desde essa idade. Fez bariátrica? Não fiz bariátrica. Eu já cheguei a ter o IMC para bariátrica, mas eu não tinha feito o tratamento clínico. Entendi. Aí fiz o tratamento clínico e hoje meu IMC é ali, entre sobrepeso e obesidade. E aí eu faço atividade física 4 vezes por semana, tento equilibrar a dieta, porque a obesidade vai estar aí a vida inteira. Você batalha a semana inteira para perder peso, no final de semana que você deu aquela escorregadinha, tomou uma Coca-Cola, tomou uma cerveja, você já ganha 3, 4 quilos. Né? Então, é uma briga uma luta eterna. Constante, né? Eu digo, é uma guerra diária. Né? Todo dia você luta contra a obesidade. A palavra bariátrica já é bastante conhecida hoje em dia, mas até pouco tempo gerava muitas dúvidas, ainda gera também. O que é, em poucas palavras, das mais simples que o senhor puder usar,
a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, você vai fazer alterações anatômicas no estômago, você vai diminuir o estômago, e aí tem 2 tipos de cirurgia bariátrica que a gente faz. Uma que eu só diminuo o estômago, então vamos dar lá. Ele tem uma capacidade de 1.500 ml habitualmente, e eu posso diminuí-lo para uma capacidade de 150 ou de 80 ml. Entendi. Então a gente passa de uma coca de 1,5 litro para um copinho de café de 50 ml. É uma mudança radical. É uma mudança drástica, né? Uhum. E em alguns casos, eu além de diminuir o estômago, eu também faço um desvio do intestino. Né? Que aí entra os casos do metabolismo, da alteração do metabolismo. Então, quando eu só diminuo o estômago, o paciente tem uma perca de peso esperada ali em torno de 30%. Quando eu diminuo o estômago e faço o desvio do intestino, ele pode chegar a perder até 50% do peso. E aí essas, ou faz uma ou faz outra, vai ser de acordo com o perfil do paciente, Entendi. o perfil das doenças associadas que o paciente vai ter. Muito bem. Então, a cirurgia bariátrica é basicamente diminuir o estômago. Então, é uma cirurgia de restrição. Quando você desvia o intestino, ela, além de restritiva, ela se torna desabsortiva, porque vai absorver um pouco menos. Então, ele vai perder peso pelos 2 motivos. Porque está comendo menos e porque está absorvendo menos. Quem faz bariátrica pode continuar tomando um cafezinho? Na verdade, é assim, depois que a gente passa o período de adaptação, Qualquer você coisa, pode né? comer de tudo. Claro que sem exageros, né? Até mesmo, um doce, um pedacinho pode. Passei daquele pedacinho, não pode. Muito bem, eu quero aqui falar do café Rio Acre. Olha, a maior parte da população ama um café, né? Café quentinho, gostoso. É a segunda bebida mais consumida no mundo. E o café Rio Acre tem sabor, aroma, paladar e está à venda nos principais supermercados da cidade, tá bom? Siga @Rio Acre Café para conhecer todas as novidades, inclusive aqueles momentos, né, que a gente presencia nos supermercados de degustação para você ter a certeza que vai levar um bom produto para casa, tá? Deixa eu subir aqui só um pouquinho. Para quem é indicada a cirurgia? Eu preciso ter quantos quilos, por exemplo? Porque eu estou lhe perguntando que eu já vi gente que não é tão obesa, né? E fez, pelo menos aos meus olhos, não é, né? E realizou a bariátrica. Na verdade, funciona assim. Você não leva só em consideração o peso do paciente. Você faz uma relação do peso com a altura. Então, você pega o teu peso, divide uma vez pela altura, depois divide novamente. Isso vai dar uma coisa chamada IMC, Sim. que é o índice de massa corpórea. Que a gente sempre faz quando vai ao nutricionista, por exemplo. Exatamente. Né? Então, pacientes que têm IMC a partir de 30, esses pacientes vão ter indicação de cirurgia bariátrica quando eles têm diabetes associado. Diabetes tipo 2. Quando não tem diabetes, o IMC passa para 35. E aí, entre 35 e 40, é o IMC de obesidade grau 2, ele vai ter indicação se ele tiver alguma outra doença associada. Hipertensão, gordura no fígado, problemas de colesterol, triglicerídeo. Nas mulheres, problemas de ovário policístico, problemas de joelho, coluna. Então, aí ele tem que ter uma doença associada. No paciente que essa relação dá um IMC acima de 40, que aí é a obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, Sim. todos têm indicação de tratamento cirúrgico. Qual vai ser o empecilho para todos esses critérios? Terem realizado o tratamento clínico. Quem fez o tratamento clínico, acompanhado de nutricionista, nutrólogo ou endocrinologista, tentou perder peso por 2 anos e não conseguiu, e tem um índice de massa adequado, aí ele está livre para fazer a bariátrica. Mas para fazer a cirurgia ele precisa emagrecer? Precisa. Na verdade, é assim, quando o paciente, a gente calcula o IMC dele e Certo. indica, por exemplo, obesidade grau 2, digamos que ele tenha 100 quilos. Quando ele chega próximo da cirurgia, eu peço que ele perca pelo menos de 5 a 10% desse peso. Por quê? Ele tem, geralmente, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, então o fígado fica muito grande. Então, ele perdendo um pouco de peso, esse fígado vai diminuir, vai facilitar a cirurgia. Ele, com a perca de peso, ele vai se adaptar melhor ao pós-operatório, porque você imagina, ele vai operar amanhã e hoje ele comeu arroz, feijão em grande quantidade, aí amanhã ele operou e está tomando copinho de 50 ml. Então, o organismo vai sentir muito. Então, ele vai sofrer menos no pós-operatório. Sim. E é comprovado cientificamente. Quem consegue perder mais peso antes da cirurgia
perde mais peso depois. O que eu digo para o paciente? A cirurgia vai fazer metade do trabalho. A outra metade vai depender do empenho dele. Entendi. E quem não pode fazer de jeito nenhum a cirurgia? Quem não pode? Existe Olha, essa pessoa? hoje, qual que é a indicação da cirurgia? Pacientes de 16 a 70 anos que têm os critérios do IMC e das comorbidades, tá? Quem não pode? É quem não pode ser submetido a uma cirurgia, anestesia geral, porque é feito com anestesia geral, o paciente é entubado, ele fica respirando por aparelho enquanto ele está sendo operado. Entendi. Então, se ele não tem condição de submeter uma anestesia geral, ele não pode operar. Pacientes dependentes químicos que não tenham sido tratados ou que estejam na vigência do seu problema, do seu tratamento. Ele tem que estar controlado o tratamento. Então, paciente tem problema com álcool. Nossa psicóloga só libera quando ele para de beber. Paciente que tem uso de drogas ilícitas, isso ele não pode fazer. Ou paciente com problemas psiquiátricos graves, com depressão intensa, que não está controlada. Quando ele frequenta o psiquiatra, toma as medicações e está controlado, ele é liberado para cirurgia. Tá vendo? Não é tão simples assim fazer uma bariátrica, né, gente? Mas o senhor falou da questão da idade. Me parece que cada vez mais pessoas jovens têm escolhido esse procedimento para emagrecer. O que o senhor pensa disso? Na verdade, Jô, é assim, a obesidade vai ser um problema crônico. Aquele jovem que ele vem ali desde a infância com sobrepeso, chega na vida adulta, começa a ganhar peso, e ele já tem mais de 5 anos brigando contra a obesidade, fez o tratamento e não conseguiu, ele vai ter muita indicação de cirurgia. O que eu mais escuto hoje na minha clínica é o seguinte: pacientes com 40, 50 anos que, por medo, por preconceito contra a bariátrica, vão adiando a cirurgia, e quando fazem lá com 50 anos, a primeira pergunta que vem, depois que passou toda a recuperação, por que eu não fiz antes? Entendi. Porque a obesidade vai acompanhar o paciente a vida inteira. Ele é jovem, obeso, emagreceu, a obesidade vai estar espreitando ele Então, a ali. partir de que idade já se A pode partir de pensar em 16 fazer? anos você já pode pensar. De 16 a 18 anos tem que ter autorização dos pais. Certo. E tem que ter os critérios de ter realizado o tratamento clínico, né? Hoje a obesidade infantil e a obesidade no adolescente é muito intensa, né? Então a gente tem aí pelo menos 20% das nossas crianças e adolescentes acima do peso hoje. Entendi. Qual a diferença da bariátrica para a cirurgia metabólica? Eu vejo sempre o senhor falando nas suas redes na sociais. verdade é assim, o mecanismo é basicamente o mesmo. Vai ser diminuir o estômago e fazer um desvio do intestino. A diferença é que o objetivo da metabólica principal é o controle do diabetes. Por isso que ela está liberada nos pacientes com IMC entre 30 e 35. Entre 30 e 35, só pacientes diabéticos. Então, por quê? Quando você diminui o estômago, você faz um desvio do intestino, altera o metabolismo da insulina, da glicose, do colesterol. Então, eu vou te dar um exemplo. Um paciente meu que toma 30 unidades de insulina de manhã, 30 meio-dia e 30 à noite, com 15 dias, às vezes, ele já não está mais tomando nada de insulina. Jura? Juro. Então é assim. Então é uma cirurgia que tem os benefícios, né? Hoje a gente tem nos pacientes que têm menos de 10 anos de diabetes um índice de remissão, porque a diabetes nunca vai sumir também. Certo. Ela vai estar ali escondida. Um índice de remissão de controle dessa glicose em até 90%. Então o paciente diabético que está tomando um remédio, está tomando insulina, e mesmo assim a glicose continua alterado, ele vai ter indicação e ele vai se beneficiar muito pelo diabetes. Eu vejo também o senhor sempre comentando que cirurgia bariátrica não é cirurgia estética. Exatamente. Ainda tem gente que vai ao consultório pensando assim? Na verdade, Jô, todo mundo tem um pouco de vaidade. Mas o que eu digo para o paciente? Olha, vamos calcular o IMC, vamos ver se você tem indicação. Sua indicação, você tem alguma comorbidade? Tenho. Então você vai fazer a cirurgia, mas o objetivo não é estético. A estética ela pode até vir, por quê? Você perder peso, principalmente a mulher, perder peso, melhorar a condição física, vai melhorar a vaidade e vai até melhorar a estética. Mas o nosso objetivo não é a estética. Eu vou te dar um exemplo. Tem muito paciente que às vezes vai no cirurgião plástico querendo fazer uma lipo. E o cirurgião diz, olha, você precisa perder 10 quilos.
Aí ela desespera e vai lá comigo para fazer bariátrica. Eu digo, não, está contraindicado a sua cirurgia. Né? Porque você não tem indicação. Já é uma paciente, às vezes, com IMC só de sobrepeso, Entendi. que precisa perder um pouco de peso para fazer a coisa. Diz que não. Aí é onde entra a questão da nossa clínica, que a gente criou para tratamento cirúrgico da obesidade De e para tratamento emagrecimento clínico também. Ah. Então, a nutricionista, a psicóloga, elas vão ajudar essa paciente a perder peso também. Então, a bariátrica não deve ser, assim, pelo menos a primeira opção naquele momento, né? Tem que se Não. pensar em outras Não, é. opções também, Tem. né? Não, sempre o paciente, eu sou obeso a vida inteira, mas eu nunca fiz o tratamento clínico e quero operar. Não. Você vai fazer o tratamento clínico com a psicóloga, com a nutricionista. Se não conseguir perder peso, aí sim. Porque o critério é justamente esse. Assim, nós somos muito rígidos em relação ao critério. Por quê? Você tem que ter tido o tratamento clínico. Claro. Porque não dá para você começar a casa pelo telhado. Você tem que construir o alicerce. E o alicerce é o tratamento clínico. Então, hoje em dia, o paciente que vai comigo pensando na cirurgia, como assim, a gente tem muito acesso à informação, ele já passou por vários nutricionistas, nutrólogos, né, já foi endócrino. Então, ele já vai comigo como se fosse a última opção. Né? Dificilmente, ocasionalmente até chega um paciente que não fez tratamento clínico, mas a grande maioria já vem sofrendo há muito tempo. Né? Isso. Muito bem. Deixa eu falar aqui da Roda Viva Transportes e Logística, minha gente. A empresa de transportes de cargas está desde 1980 rodando o Brasil para chegar até você. A Roda Viva tem credibilidade, é pioneira, atende 100%, viu? Acre e Rondônia tem filiais em Goiânia e São Paulo. Oferece rotas frequentes. Faça sua cotação ligando para 3212-3000, é o serviço de atendimento ao consumidor da Roda Viva Transportes. Ricardo, quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Eu nem sabia que existia mais que uma. São técnicas, é isso? Isso, são técnicas. É como eu te disse. Tem uma que você só diminui o estômago, tem uma que você diminui o estômago e faz desvio. Hoje, as mais praticadas no Brasil são duas. Uma chama de sleeve gástrico, que é aquele paciente que não precisa perder tanto peso, é um paciente que não tem tantas comorbidades, não tem diabetes. Certo. Então, eu diminuo o estômago e ele fica com a capacidade em torno de 150 ml. Esse é o sleeve, que também é conhecido como gastrectomia vertical. A outra técnica que a gente faz aqui em Rio Branco é o bypass gástrico. Que o bypass gástrico... É o que você faz? Eu faço os dois. Faço tanto a gastrectomia vertical como o bypass. O bypass eu faço mais porque a grande maioria dos meus pacientes tem diabetes, tem doenças de colesterol, triglicerídeos, então ele tem doenças metabólicas. Certo. O paciente que não tem doença metabólica, não tem refluxo, aquele refluxo, aquela queimação que sobe no peito, aquela azia, ele pode fazer o sleeve, que é uma cirurgia mais tranquila. Tá? Então, as duas técnicas são gastrectomia vertical ou sleeve e o bypass gástrico. A cirurgia metabólica é igual ao bypass gástrico, é a mesma técnica. Você muda algumas coisas na técnica de fazer a cirurgia. Entendi. A obesidade hoje é considerada uma doença, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Por que a pessoa fica obesa? Na verdade, Ju, assim, hoje a gente é muito mais exposto a açúcar e gordura. Né? Quando a gente diz, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente estava no colégio, a gente não tomar um refrigerante era uma coisa mais rara. Refrigerante em casa era final de semana. Gordura não tinha tanta fast food. Então, a obesidade hoje vem pela facilidade que a gente tem em acessar o açúcar e as gorduras no dia a dia, né? Certo. Fast food, mudança de hábito. Hereditário, não? O fator hereditário é um fator forte, né? Quem tem pai e mãe obeso tem uma chance muito aumentada de evoluir com obesidade. E hoje nós somos muito mais sedentários, estamos muito mais ligados ao celular, ao videogame, à TV e a pouca prática do exercício, né? Então a obesidade, a fórmula é simples. Muita ingesta de caloria e pouco gasto. Né? Hoje a gente passa o dia inteiro na frente de uma TV, a criançada o dia inteiro no videogame, crianças, né? E a pandemia veio a piorar isso, né? Porque a pandemia nos deixou isolados, sem condição de ir fazer exercício. Qual era o divertimento? Assistir uma live, comer... na comida, na bebida, enfim, né? O senhor tem dados estatísticos com relação à obesidade no Acre? Hoje o Acre ele tem um índice de sobrepeso
acima de 60% da população. Então, 60% da população está acima do seu peso. Olha isso, tá? gente. Desses aí, em torno de 30% a 40% estão na obesidade. Que a gente vem de peso normal, sobrepeso, que é aquele IMC entre 25 até 29,9, e obesidade a partir de índice de 30, o IMC. Então, nós temos hoje, na nossa população, acima de 40% de obesos. Aqui no Acre. Tá? É um dos maiores índices do país. Maiores, certamente, né? E como é que o Estado hoje trata esse assunto obesidade? O senhor que faz parte da classe médica. Hoje, assim, a gente tem poucos programas de ajuda, né? A gente tem na Fundação Hospitalar apoio com nutricionista, tem um grupo de obesidade lá na Fundação. Se faz a cirurgia por lá também? Se faz a cirurgia lá. Através do SUS? Isso, através do SUS. Se não, eu não faço parte do grupo da Fundação, mas se não me engano ela está parada desde o começo do ano, por questões de licitação, de material que tem que aguardar, né? Mas assim, na saúde pública é bem deficitário o tratamento da obesidade, né? Que a gente depende muito de profissional de educação física, nutricionista, a abordagem nas escolas, né? Então, é bem deficitário ainda hoje no nosso estado, no Brasil inteiro, né? A saúde como um todo é né? complicado. Infelizmente. Né? O senhor nos falou agora no começo do podcast sobre a questão dessa equipe multidisciplinar, que além do médico, psicólogo, nutricionista. Assim, na verdade, eu tenho nutricionista e psicólogo na minha clínica. Certo. Mas aí nós temos, além disso, parceiros fonoaudiólogo, educador físico, né? Odontólogo. A gente tem que ver a dentição desse paciente também. Que eu vou dizer, olha, depois da cirurgia você vai ter que mastigar mais a comida. E aí, se a dentição dele não estiver ok? Então tem todo um conjunto. Fora os profissionais, endocrinologista, cardiologista, pneumologista, que tem que fazer uma avaliação da saúde do paciente naquele momento e liberá-lo para a cirurgia. Entendi. A gente entra naqueles critérios. Eu tenho uma asma, mas ela está controlada, então o pneumologista vai fazer o controle. O endocrinologista ele vai descartar que a sua obesidade seja por um problema resolvido com medicamento. É um hipotireoidismo, é alguma coisa que está afetando, que está te atrapalhando a emagrecer. Então, ele exclui a causa endócrina da doença. Né? E quais as mudanças no estilo de vida que esse paciente vai precisar ter para o resultado realmente ser satisfatório? Na verdade, é o seguinte, a gente tem que entender que a gente tem que comer menos e fazer mais exercício. Isso é todo mundo, Isso né? é todo mundo, não é o paciente obeso, não é o paciente que operou. Ele vai ter que entender que a obesidade vai estar ali a vida inteira. Voltou a comer errado, como comia antes. Todo dia eu como um sanduíche, a batata frita, como doce, um brigadeiro. Então, ele tem que ter a mudança do hábito alimentar. Ele não vai fazer dieta, ele vai mudar o hábito. O hábito, né? Ele vai tornar hábitos mais saudáveis, fazer escolhas mais saudáveis. Ele sabe que ele vai ter que praticar atividade física. Está comprovado cientificamente que você tem que fazer atividade física pelo menos de 100 a 150 minutos por semana. Então, se a gente for colocar aí, 30 minutos de caminhada. Não é nada, né? Não é nada. Passa mais que isso no celular. Se a gente for pensar... Exatamente. Ele tem que fazer musculação. Quanto mais massa magra a gente tiver, maior o nosso gasto calórico. Então, ele tem que frequentar uma academia. Não é só correr, não é só fazer a caminhada. Se ele puder fazer uma musculação, ele também vai fazer. Ele vai ter que entender que quando ele tem ansiedade, ele tem que tratar... Ele tem que ir no psicólogo aprender a lidar com as frustrações do dia a dia para não voltar a descontar no alimento. Entendi. E tem muita história assim, o paciente da bariátrica começou a beber. Não. Esse paciente que começa a beber depois que faz bariátrica, ele já tinha uma história de consumo de álcool antes. Segura aí, que nós vamos chegar nisso aí. Esse é um assunto importante, viu, para falar, gente. Porque agora a gente vai abrir também uma sequência de rodadas aí com as perguntas da internet, tá bom? Internauta na área, vamos lá. Primeira, fiquei sabendo que gente morreu depois de uma bariátrica. O que deu errado? É uma pergunta da Araci. A gente sabe que as complicações cirúrgicas são as mesmas inerentes, né, a qualquer procedimento cirúrgico, mas, afinal, quais os principais riscos dessa cirurgia? Ju, é assim, com o avanço da tecnologia, do treinamento das equipes, hoje o risco de fazer uma cirurgia bariátrica é comparado ao risco de fazer uma cirurgia de vesícula.
Ou seja, Então, assim, mínimo, né? é bem pequeno, Bem pequeno. mas existe. Como Certo. eu digo para o meu paciente, você vai passar no sinal vermelho, em cima da faixa, tem risco de você ser atropelado. Na cirurgia bariátrica, você se cerca de uma série de cuidados. Avaliação do cardiologista, endócrino, pneumologista, psicólogo e nutricionista. Você orienta o paciente o que ele pode e o que ele não pode fazer e quais são os riscos. Quais são os principais riscos? Sangramento. A gente está trabalhando com órgãos que são estômago e intestino que são extremamente vascularizados. Entendi. Né? A tecnologia nos proporcionou grampeadores endoscópicos que têm 3 linhas de grampo. Então, quando eu secciono o estômago, o grampeador vai lá e já grampeia esses vasos. Porém, pode acontecer o quê? Um sangramento, abrir um ponto da cirurgia, depende do cirurgião, depende do paciente, e mesmo quando você faz tudo certinho, tem um risco. Né? Tem Então, a história assim, que diz que perfurou o estômago, alguma coisa na assim. verdade não é assim, você corta o estômago, e às vezes um ponto desse pode romper. Certo. Mas por Pode qual romper motivo? por N causas. Às vezes material inadequado que você usava antes. Tem históricos de fábricas chinesas que vendiam material e a gente não tinha uma qualidade nesse material. Hoje a gente usa um material de qualidade. Paciente que, mesmo orientado, que nos 10 primeiros dias ele tem que tomar 50 ml a cada 20 minutos, comiam. Era aquele paciente que fazia a psicóloga de qualquer jeito, então comia. E mesmo você fazendo tudo certinho, pode acontecer. É inerente ao ato cirúrgico. Entendi. Qual é a grande diferença? Que hoje a gente tem UTIs de ponta, tem equipes preparadas para quê? Para reconhecer a complicação mais cedo. Numa emergência. Numa emergência, por quê? Eu digo ao meu paciente, olha, você operar aqui em Rio Branco e operar em São Paulo, você vai correr o mesmo risco. A minha equipe é bem treinada, o material que eu uso é o mesmo que vai ser usado lá fora. Agora, qual vai ser a diferença? Eu vou estar aqui na tua porta, tu vai estar na minha porta. O meu paciente ele tem acesso à equipe inteira 24 horas, pelo WhatsApp, por número de telefone. Então, assim, mesmo você fazendo tudo certinho, a gente tem um índice de complicação. Graças a Deus, eu ainda não tive nenhum óbito nos meus pacientes. Graças a Já Deus. tive complicações, claro. A gente já passou de 350 cirurgias bariátricas realizadas, mas não tive nenhum óbito. Graças a Deus, né? Deus sempre está acompanhando a gente no dia a dia, mas a equipe vai ganhando experiência e vai aprendendo a reconhecer as complicações quando elas vão acontecendo mais precocemente. Né? E assim, qual a vantagem de trabalhar com protocolo? O mesmo protocolo que eu sigo aqui é o mesmo protocolo que vai seguir lá fora. Então, quando eu vou para um congresso, no último Congresso Brasileiro de Cirurgia, meu filho apresentou um trabalho mostrando que as nossas complicações eram equivalentes aos grandes centros. Entendi. Então, quando você coloca estatisticamente, você vai ver que a complicação gira em torno de 0,3%. Então, está dentro do grande centro. Nada é perfeito. A gente tem complicações lá fora, tem complicações aqui, mas se criou um estigma que a cirurgia bariátrica mata. É a mesma coisa da lipoaspiração. Quantas mil Verdade. lipoaspirações são feitas todo dia? Qual é a que vai para o jornal? Aquela que complicou. Então, quantas mil dão certo e uma cirurgia às vezes atrapalha tudo? E é um contexto, né? Isso. Dizem, inclusive, que a pessoa emagrece tão bruscamente, tão rápido, melhor dizendo, que o coração não aguenta. Existe isso? Eu já ouvi pessoas falando isso. Tem Olha, o muito fulano emagreceu rápido demais e tem muito morreu. folclore. É assim, qual é o ritmo esperado de perca de peso? Eu vou te dar um exemplo. Um paciente de 150 quilos que opera. O ritmo esperado para o primeiro mês de perca é de 10%. Então, que ele perca Certo. 15 quilos. E ele vai perdendo peso ao longo prazo. Aí entra a questão da equipe multidisciplinar. O que acontecia muito aqui em Rio Branco antes? O paciente viajava, operava nos grandes centros, com 15 dias estava liberado e vinha embora. Quem que acompanhava esse paciente? Não tinha. Então, quando Se vai você fazer lá fora, fica lá fora, né? fica lá fora, fica 6 meses lá fora. Sim. Por quê? Esse acompanhamento de perder mais ou pode perder menos também. Então, a equipe tem que estar atenta a esse paciente Ficar de olho, né? para que não aconteça. Então, assim, que operou, andou um pouco e abriu o ponto. Não existe isso.
Ah, paciente operou, emagreceu muito e o coração parou. Não existe isso. Né? Existe a falta de acompanhamento. Então, e tem muito folclore. Então, essas dúvidas, essas crendices atrapalham muito quem quer fazer a cirurgia. Porque se a gente for colocar na balança o risco de continuar hipertenso, diabético, com colesterol e triglicerídeo alto, é imenso comparado ao da bariátrica. Não dá nem para a gente comparar. Então é muito mais arriscado continuar na obesidade com as doenças associadas do que se você se submeter à cirurgia. Muito bem. Deixa eu falar da Aesthetic Face, harmonização facial. Gente, olha, a lipo de papada 3D é um dos mais novos tratamentos da Aesthetic Face, harmonização facial, viu? Se você anda incomodado com aquela papadinha que não combina com o seu rosto, corre para a Aesthetic Face, sob o comando da doutora Sandra Aguiar, que é médica dermatologista. O procedimento é feito por ela, tá? E é rapidinho e seguro. O resultado pode ser visto, inclusive, na hora. Faça a sua avaliação, ela é gratuita. A Aesthetic Face está nas redes sociais e fica ali na Avenida Ceará, bem pertinho da TV Rio Branco. Por falar em TV Rio Branco, amanhã tem programa da Jô na TV Rio Branco, viu? Canal 8.1. Aí a gente traz o resumo aqui do podcast com o Ricardo, dentre outras atrações. Internauta na área, vamos lá, mais uma pergunta. É possível voltar a engordar após a bariátrica? É uma pergunta da Rose e é a pergunta de muita gente, né? É. E a resposta é sim. Você pode voltar a engordar. É aquela história. Se você voltar aos velhos hábitos, não praticar sua atividade física, não mantiver o acompanhamento a longo prazo com nutricionista, com psicólogo, você pode voltar. O paciente tem que entender que não existe fórmula mágica. Nem para perder e nem para manter o peso. A gente sempre quer aquele pozinho que faz e você não engorda nada. Sem sacrifício nenhum, Sem né? sacrifício nenhum. Ficar sentado no sofá, né? Não é possível, gente, que daqui mais uns anos vai ter uma cápsula pra gente entrar nessa cápsula. Olha, sonhando aqui, né? Quero emagrecer 3 quilos. 10. Aí sai da cápsula magrinha. Não existe. É aquela história. Sem dor, não tem jeito. É verdade. Vamos lá, mais um internauta na área. Manda aí, lá, Perúcia. Por que muitos pacientes adquirem depressão no pós-cirurgia? É uma pergunta da Luane Mello. Na verdade, é aquilo que a gente já tinha comentado um pouco antes, né? O paciente que é alcoólatra, ele trata o alcoolismo para poder operar. O paciente que tem depressão, ele trata a depressão para poder operar. A gente sabe que todo dia você tem uma frustração, tem um aborrecimento. Então, os pacientes que têm ansiedade, que têm depressão, que estavam tratados antes da cirurgia, eles têm que continuar com o tratamento, tá? E então, o paciente que operou e acha que não vai mais tomar o seu ansiolítico, o seu remedinho para depressão, não, pelo contrário, ele tem que continuar o tratamento. Certo. Porque, inclusive, a depressão foi o que levou ele à obesidade. Se ele não tratar a depressão no pós-operatório, ele tanto pode piorar do quadro depressivo, como voltar a engordar. Entendi. Qual é o maior questionamento da mulherada que chega lá querendo fazer bariátrica? Aí também, em contrapartida, fala dos homens, né? Na verdade, o maior questionamento é quanto que eu vou perder, doutor? Ah, tá. Do homem também? Do homem também. E quem opera mais a bariátrica? Quem faz mais a bariátrica, melhor dizendo? O homem ou a mulher? A mulher é mais corajosa. Então, eu tenho um índice aí de 80% de pacientes do sexo feminino e os homens procuram um pouco menos. Tem medo de morrer, né? Tem medo de morrer. É assim mesmo, porque o homem não pode sentir uma dor, meu povo, ó. O homem não nasceu para sofrer. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Às vezes o criança está com uma dor de cabeça, ele... Pronto, prostrado lá no sofá. Então, assim, a mulher é mais corajosa, ela procura mais um médico, né? Até para fazer os exames de rotina, então ela começa a diagnosticar as comorbidades mais cedo. Então, e também tem o fator, não é o estético, que é o objetivo da cirurgia, mas ela sempre vai ter essa questão também estética, né? Então a mulher procura. E ela também, a cirurgia de obesidade, ela vai ajudar naquelas doenças da síndrome do ovário policístico, na endometriose, aquelas pacientes que têm infertilidade devido à obesidade. A gente tem várias pacientes que tentaram engravidar por anos, operaram, fizeram a bariátrica, perderam peso e engravidaram. Então, assim, tem muito paciente que nos procura por esses motivos também. Muito bem. Inclusive, era essa pergunta aí, ó. Vem aí, internauta na área. Já que o senhor tocou no assunto, vamos falar mais um pouco. A mulher pode engravidar, então, após a realização da cirurgia. O que a gente orienta? No primeiro
1 ano e meio vai ser o tempo que ela vai estar perdendo peso. Então, a gente orienta que nesse 1 ano e meio não engravide. Depois de 1 ano e meio, vida que segue, ela pode ter a gravidez dela normalmente. Muito bem. Até facilita, né? Você já imagina, um paciente com 100 quilos engravidar, como é que ela vai acabar no final da gravidez, né? Vai ganhar 10, 20 quilos? Então, ela difícil de põe em administrar, risco a gravidez, põe em risco a vida. Então, assim, o paciente ideal é que ela perca o peso e aí sim tente engravidar. Mais um internauta na área. Manda aí, Laperuccia. Em média, quantos quilos o paciente pode perder com a cirurgia bariátrica? É uma pergunta da Joseima, o senhor até falou aqui, né? Vamos dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que a gente operou e que a gente tem muito contato com ela. Certo. Ela operou, ela tinha em torno de 130 quilos, 135. Ela perdeu 80 quilos. Nossa. Em quanto então, hoje tempo? Em 1 ano. Em 1 ano? Em 1 ano. E não é muito, né? Quando a gente fala em 1 ano, passa tão rápido, né? Passa rápido e ela vai fazendo adaptação, fazendo os acompanhamentos, assim, não teve problema com vitaminas, não teve aquela queda de cabelo, então ela vem acompanhando. Então, assim, o paciente que faz tudo certinho, que faz a sua parte, ele perde aí 40%, 50% do peso. Eu já tive pacientes que não conseguiam andar, tinha um problema de joelho e hoje corre, ganha medalha, faz maratona. Maratonista. Exatamente. A cirurgia plástica, ela é recomendada para todos os pacientes que fazem a bariátrica? Porque é normal, né? Se a pessoa pesa muito ali, Exatamente. ficar então, flácida, assim, com depois peles... de 1 ano e meio, a gente orienta que ela procure o cirurgião plástico. E aí, geralmente, mulher vai ter que provavelmente fazer mastopexia, né, fazer a reconstrução da mama e o abdômen, né? É o grande carro-chefe da cirurgia plástica no pós-operatório de bariátrica. E cada paciente também vai ter uma peculiaridade. Tem paciente que fica com sobra de pele no braço, na perna. Então, a grande maioria tem que fazer um ajustezinho ou outro, sim, tá? Muito bem. Internauta na área, vamos lá. Mais uma. Vou poder comer de tudo após a recuperação completa? É uma pergunta do Paulo. Paulo. Paulo deve comer muito, Paulo, com essa pergunta. Na verdade, Ju, o paciente totalmente... Eu digo que ele vai estar totalmente recuperado da questão alimentar com 6 meses, né? Vai ter muito alimento que ele gostava muito antes e que agora ele vai mudar o paladar e vai ter alimento que ele não gostava e vai começar a gostar. Mas depois de todo o período de adaptação, que ele já perdeu peso, que ele está bem, ele vai poder comer de tudo um pouquinho, só que em quantidades menores e com as ressalvas, né, do controle do hábito alimentar. Pouco açúcar, ingesta de álcool também reduzida, mas depois de 6 meses e 1 ano ele vai estar comendo normal, como todo mundo. É aquela história assim, eu não vou operar porque eu não vou ficar comendo a comida diferente da minha família a vida inteira. Não, depois que você se readaptou, se você reeducou, você vai estar comendo a comida que faz para todo mundo. Porque, inclusive, tem um cardápio, né? Tem. Quando ela sai da cirurgia, vai ter um cardápio que ela vai ter que seguir. Que seguir por Vão quanto ser tempo aquele 20 primeiro? dias de dieta líquida, restrita, né, com certos alimentos, mais 20 dias de dieta pastosa, que ela vai já estar comendo um purê, uma carne moída, e com 40 dias ela reinicia a dieta sólida. Claro. Sem exagero, né? Sem exageros em quantidade pequena, até porque ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Ela vai ter que mastigar muito para poder engolir o alimento. E aí, depois de 40 dias, o nutricionista, com o passar do tempo, ele vai liberando todos os alimentos conforme a tolerância do paciente, né? Muito bem. Tem internauta na área. Manda mais uma aí, Laperuccia. Solta. Vou sentir dor no pós-operatório? A pergunta do Jesse. Na verdade, assim, hoje a cirurgia, como é por videolaparoscopia, claro que você vai ter uma dor, mas não uma dor insuportável. Né? Eu vou te dar um exemplo. Para prevenir um dos maiores complicações da cirurgia, que chama trombose, o meu paciente com 4 horas de cirurgia, ele já vai sentar na cama do leito do apartamento. Depois de quanto? 4 horas. 4 horas. 4 horas. Ele já vai levantar e já vai caminhar. Então, o paciente que está com dor, ele não vai conseguir levantar com 4 horas. Então, hoje, com a evolução da anestesia, com a videolaparoscopia, a dor é mínima. Claro,
que intensidade da dor varia do homem para a mulher, de indivíduo para indivíduo. Quanto tempo de cirurgia, doutor? Em média, 1h30. É rápida. Depois que está anestesiado, preparado tudo, 1h30 de cirurgia. E quanto tempo demora para cicatrizar o estômago após a cirurgia? Na verdade, é assim, com 15 a 20 dias, a gente já sai daqueles riscos de abrir um ponto disso. Então, o estômago, para ele terminar o processo de cicatrização, de 3 a 4 meses. Mas com 15 a 20 dias, ele já está praticamente cicatrizado. Agora, completar total o processo, em torno de 4 meses. Né? Muito bem. Laperucci, eu perdi o tempo mesmo. Tu vai brigar comigo? Tem que... Deixa eu falar da Microsaga Engenharia. Gente, a Microsaga, ela oferece consultoria técnica completa para o produtor rural do Acre. A Microsaga, gente, ela cria uma rede de colaboração para expandir operações, investir ou custear a produção e comercialização através do crédito rural. É do agronegócio, é produtor? Fale com a Microsaga Engenharia. Ligue aí, 99208-4380. A Microsaga fica ali nos altos do posto Isaurão, na Isaura Parente. Tá bom? Internauta na área. Temos mais uma aí? Manda. Eu ouvi dizer que algumas pessoas transferem o vício da comida para outra coisa. Que pode ser o álcool, como o senhor falou, enfim, não sei qual é a outra coisa que essa pessoa quis dizer. Mas isso acontece, né? Na verdade, não. Você pode transferir. Por isso que o acompanhamento, por isso que eu sempre estou batendo na equipe multidisciplinar. Eu digo até que a equipe multidisciplinar é mais importante do que o cirurgião. Por quê? É a psicóloga que vai resolver esse tratamento do paciente. Então, o paciente, se ele é compulsivo por alimento, ele pode ter uma tendência a virar compulsivo por compras, compulsivo por roupas, compulsivo por exercício. Então, a gente está operando o estômago, mas a gente tem que tratar. Eu não sei o que é mais delicado nessa história, se as compras, se o álcool está difícil. Então o paciente ele tem que ter essa consciência e ele tem que manter o acompanhamento. Sim. Né? Por quê? Não está certo ele trocar essa compulsão, ele tem que tratar a compulsão. Inclusive falam muito do álcool, né? A gente comentou aqui. Mas como eu te digo, geralmente quem tem a compulsão por álcool, já tinha uma tendência antes. Sim. Entendeu? E aqui em Rio Branco a gente tem uma tendência muito para o álcool, né? Você vê finais de semana, os barzinhos não tem nada para fazer, então não tem você atração vê... cultural, não tem espaço, então, assim, né? Então, quando o paciente opera, ele tem que ter esse cuidado também. Nós tivemos uma convidada, inclusive, aqui no podcast, a Joelma Severo, da Hoje. Não, da Jorge, perdão. A Hoje é o Edson. Hoje eu tô com as bolas, ó. E aí ela disse que tem um contrato que o paciente faz com o médico. Existe esse contrato? Na verdade, o que rege esse contrato? Na verdade, não é um contrato, né? É um termo de responsabilidade. E nesse termo, na verdade, é um termo de liberação para cirurgia. Que lá eu falo de todas as complicações que ele pode ter. Então, assim, quando o paciente vai para a cirurgia, ele sabe que pode ter sangramento, ele sabe que pode abrir um ponto da cirurgia, ele se compromete a fazer o acompanhamento psicológico a longo prazo, a manter o acompanhamento com o nutricionista. Então, é um termo de... Agora me fugiu. É um termo de permissão para a cirurgia. Certo. Né? De consentimento. É o consentimento informado da cirurgia. Então, ele é informado de tudo isso que pode acontecer, inclusive dessas compulsões, que ele tem que procurar atendimento, que ele tem que procurar tratamento e que ele tem que seguir as orientações da equipe. Porque alguns, inclusive, tomam remédios, né? Já há algum tempo para tratar de repente, algum distúrbio, alguma coisa. Exatamente, é como eu te falei. Né? Quem trata a depressão mantém o remédio da depressão. Quem trata a compulsão, às vezes tem tratamentos que é com medicação. Então, ele tem que manter o tratamento. Ele tem que lembrar que ele operou o estômago, mas todo o contexto da vida dele tem que continuar sob controle para a cirurgia dar certo. Eu digo para ele, ó, é 50% a cirurgia, os outros 50%... Tem que mudar isso aqui, né? Na verdade, tem que mudar a cabeça. Isso é o difícil, é real, né? Então, assim, por exemplo, a minha psicóloga, ela demora às vezes de 6 sessões, 7 sessões para poder liberar o paciente. E às vezes não libera. E enquanto a psicóloga não libera, eu não opero. Por quê? Vai ser problema lá na frente. Então, o paciente tem que aderir ao tratamento clínico.
tem que aderir ao acompanhamento. Senão, eu digo sempre, se você não quer fazer dieta, não quer fazer acompanhamento com um psicólogo, não quer se tratar das suas Então não outras... quer emagrecer também, não né? opere, que você vai Não quer arrumar mais um emagrecer. problema para sua vida. É verdade. Você tem que fazer o acompanhamento. Me corrija, é síndrome de Dump que fala, não? Isso. É? O que que é? O que que significa? Porque eu li que acomete cerca de 40% dos pacientes bariátricos. Na O que que verdade é essa assim, síndrome? a síndrome de dumping ela vai acontecer na cirurgia com desvio do intestino. Então, toda vez que o paciente comer alguma coisa muito concentrada em açúcar, ou em gordura, ou em carboidrato, ele vai ter um limite. Ele passou desse limite, aquele conteúdo muito Extra, né, que tá ali. extra vai puxar muita água para dentro do intestino, aquela soluta e solvente, vai puxar muita água para dentro do intestino e aí o paciente vai ter uma sensação de desmaio, suor frio. É aquilo que eu disse. O paciente ele pode comer um pouco. Se ele extrapolar, ele vai passar mal. Então, isso é o dumping. O dumping é quando você exagera na concentração de Isso para a vida toda ou é um período? Isso para a vida toda. Mas aí, assim, tem pacientes que têm dumping com doce, tem um paciente que tem dumping, às vezes, com tapioca. Então, vai depender do tipo de alimento e do paciente. E os vômitos ocorrem nesse caso, por exemplo? Não, o né? dumping ele não é caracterizado pelo vômito. Ele é caracterizado por essa sensação de desmaio, sudorese, pele fria. O vômito se dá quando o paciente, às vezes, está na fase de adaptação do alimento. Por exemplo, ele vai passar da fase pastosa para a fase sólida. Ele tem que saber que ele tem que mastigar muito. Ele estiver acostumado, como antes da cirurgia, que ele colocava o alimento na boca, mastigava 2, 3 vezes e engolia rápido, já vinha com outra colher, ele vai entalar e vai vomitar. Então, aí entra o fonoaudiólogo, que vai orientar mastigação. Forma para deglutir adequadamente, velocidade. Entendi. Por isso que a gente sempre, né, escuta os pais... Mastiga, mastiga. Come devagar. Come devagar. Sempre estou falando isso para Valentina. Tem mais um internauta na área, manda aí, vamos lá. Obeso e diabético tipo 2, o senhor recomenda a bariátrica? Hoje, o critério para a indicação da cirurgia bariátrica no diabético tipo 2 é aquele que ele não está tendo controle adequado. Porém, ele já toma 2, 3 classes de medicamento. Toma o hipoglicemiante oral, 2, 3 comprimidos. Além disso, ainda toma insulina e a glicose dele está alterada. Sei. Ele tem indicação e ele vai se beneficiar muito pela cirurgia. Tá? Ele vai chegar a um ponto de parar de tomar remédio, na grande maioria dos casos. Como acontece com quem tem pressão alta também. Exatamente. Né? Quem tem colesterol, quem tem a famosa gordura no fígado. Né? Hoje, boa parte da população tem gordura no fígado. Então, a cirurgia ela vai tratar tudo isso. Por isso que a gente pensa, não é o estético que a gente está atrás. É tratar o teu metabolismo. Tanto que tem uma coisa que chama síndrome metabólica, que é paciente que tem diabetes, hipertensão, gordura no fígado, colesterol e triglicerídeo alterado. Isso aumenta o risco de infarto, de derrame, em muito. Então, a cirurgia bariátrica vem para tratar essa alteração do metabolismo. Então, nesse paciente está muito bem indicado. Muito bem. Internauta na área, vamos lá. Mais uma. Meu cabelo vai cair com a bariátrica? O Jonas está perguntando. No homem, não é tão frequente a queda de cabelo. Ela é menos intensa. Na mulher, ela vai ter queda de cabelo. Por quê? Ela tem uma perca de peso muito intensa. A partir dessa perca de peso, você está perdendo gordura, mas você perde alguns nutrientes. Sim. Então, você vai estar evoluindo de uma dieta líquida até estar comendo tudo normal. Então, é o que eu digo para o meu paciente, você pode estar tomando vitamina injetável todo dia, tomando vitamina oral, que mesmo assim vai cair cabelo. Essa queda de cabelo, ela para a partir do 8º, 10º mês depois da cirurgia. E aí o cabelo volta a crescer normalmente. Não tive nenhum paciente que ficou careca por conta da cirurgia bariátrica. Não por isso, né, doutor? Não. Porque mexe com todo o sistema, né? Mexe com inclusive todo o com a sistema. imunidade da pessoa. Mexe com a imunidade. Por isso que ela tem que estar acompanhada de um nutricionista. Isso, nutricionista. Porque hoje o que acontece? Eu não sei se essa pergunta vai vir, mas Sim. o paciente tem que tomar vitamina? Sim, uma Tem curiosidade. ele tem que tomar vitamina a vida inteira. Vamos colocar, hoje, nós Você dois fala estamos vitamina, acima... suplemento alimentar? Suplemento oral, né? Um polivitamínico de A a Z. Então, assim,
Se hoje a gente for colocar na ponta do lápis, acima de 45 anos, todo mundo tem que tomar Tem um que tomar, suplemento. Né? Principalmente quem tem o dia a dia mais corrido de trabalho. Então, o meu paciente da bariátrica, se ele faz o acompanhamento com o nutricionista, ele consegue fazer uso dos alimentos que têm bastante nutrientes, bastante proteína, e faz o uso do polivitamínico oral, ele não vai precisar de aporte nenhum injetável depois de um certo tempo. Então, ele vai ter que tomar essa vitamina. Porque você perde muito nutriente. E você coloca um plus para esse paciente com a vitamina oral. Muito bem. Eu li que no Brasil somente 7% das cirurgias... Só me corrija, tá? Mas somente 7% das cirurgias bariátricas é feita pelo Sistema Público de Saúde. E utilizam... Que não utilizam, né? Que utilizam o método por vídeo. Por que o SUS, na sua opinião, não usa essa técnica? Na verdade, é uma questão estrutural. Né? A videocirurgia, ela tem um custo a mais. Alto, né? Que ele fica bem a mais do que a cirurgia aberta. Eu vou te dar um exemplo. A cirurgia de vesícula. Hoje em dia, não era mais para a gente pensar em cirurgia de vesícula pela técnica tradicional. Mas no SUS, 99% delas ainda são pela tradicional. Uhum. Por exemplo, um aparelho de vídeo, ele vai custar em torno de 500, 600 mil. Um instrumental de uso diário, uma caixa vai custar 200 mil. Fora o material específico para a cirurgia bariátrica, que são os grampeadores laparoscópicos, as pinças de energia. Isso aí é um custo a mais. Então, o SUS não está preparado para isso. Né? Então, assim, não é só aqui, é no país inteiro. Se não me engano, eu acho que o Paraná é o estado que mais faz cirurgia bariátrica por vídeo. Por quê? Já tem um sistema mais... uns hospitais mais antigos, que já têm aparelho de vídeo há muito tempo, e aí eles já conseguem fazer. Mas hoje, trabalhar com vídeo no setor público é muito difícil. É material sucateado, é material antigo, e videocirurgia a gente depende de qualidade. Tecnologia. Tecnologia. A gente Tecnologia. tem tecnologia. É como você vai trabalhar, você precisa de uma câmera boa, precisa de um microfone bom. Sim. A gente também. E você não vai colocar qualquer grampo, né? Exatamente. Não é qualquer grampo, porque deve ter vários grampos. Ou não? Tem grampo Vários de toda tipos, vários procedência. estilos, várias marcas. Você tem que trabalhar com coisas que sejam reconhecidas, Sim, que você claro. tenha trabalho científico em cima das fábricas, né? Para você trabalhar com segurança. Eu não sei se o Laperuccia colocou aí o Ricardo em ação. A gente tinha um vídeo. Você chegou a colocar, Laperuccia, para a gente encerrar? Olha aí, ó. Isso aí é o que... Esse sistema, né? Essa técnica, né? Da vídeo, né? Isso. Você tem a torre de vídeo, você tem todo o material descartável, né? Você tem materiais de ponta, instrumental para você poder trabalhar, né? E quantos estão ali com você nesse Aí momento? nós estamos em 3. Estamos em 3, são os 2 auxiliares, que são cirurgiões, um instrumentador cirúrgico e o anestesista que não está aparecendo na filmagem. Pois é, a gente fala do vídeo porque o vídeo está ali na frente, você está vendo tudo que está acontecendo ali com o processo, né? Com a cirurgia. Hoje você tem imagem em 4K, né? Em alta resolução. Então, assim, a cirurgia me dá um aumento de 20, 30 vezes o que eu estou fazendo. Entendi. Né? Então, eu tenho que dar ponta, eu tenho que fazer incisões mínimas. Então, a gente precisa de qualidade nesse sistema de vídeo. Né? Muito bem. Quero agradecer a obrigado. sua gentileza, os seus esclarecimentos. A gente espera que você também tenha curtido as informações, mas você pode interagir através das redes sociais com a Michele, que é quem cuida, para saber tudo direitinho como é que funciona. Inclusive, bater um papo com a equipe, né, sem compromisso nenhum, para tirar outras dúvidas, pode ser, né? Hoje em dia, a internet está aí para isso. Né? Ela consegue ter o acesso ao profissional muito fácil. Né? Então, a gente recebe as perguntas, responde... Bem importante que a pessoa se sinta segura. Exatamente. Né? E eu espero que daqui para frente a gente também tenha essa democratização, né, desse procedimento, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem com a obesidade, na verdade, não tem às vezes é um condições, problema de saúde né? pública, né? Exatamente. Aquele paciente obeso, ele vai tomar remédio para pressão, ele vai tomar remédio para diabetes, ele vai impactar vai sair nas mais UTIs, caro, vai né, do sair que a gente mais imagina. caro, bem mais caro. Verdade. É o impacto que a gente teve com o Covid, né? Que boa parte dos pacientes com obesos foram os que complicaram em UTI. Imagina quanto fica um paciente desse em UTI Muito, para o muito. Estado, né? Muito, então sai muito caro. muito caro. Então tem que conscientizar o quê? Prevenção. A gente tem que tratar a parte clínica da obesidade e aquele paciente que não teve sucesso com o clínico, fazer o tratamento cirúrgico.
né? E o paciente da rede pública ele tem que ter esse acesso também. Show. Segue lá o Ricardo nas redes sociais, que ele está sempre muito atualizado. Eu quero agradecer, né, a sua companhia, né, nesse podcast. Ao longo da semana a gente vai estar repercutindo os melhores momentos para você curtir em nosso canal no YouTube, compartilhar, comentar. Né? Amanhã, como eu já falei, tem programa da Jô na TV Rio Branco, canal 8.1. Gratidão pela sua companhia e a gente se vê. Obrigada. Programa da Jô, edição podcast. Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Static Face.